Meu querido amigo que vive ao lado do meu mundo, hoje eu me sentei diante da tela branca para te escrever com calma como se você estivesse aqui do meu lado. Eu gosto de imaginar que você está lendo ou ouvindo estas palavras com uma xícara de café na mão, respirando fundo como se abrisse uma janela para espiar a minha realidade. Aqui onde eu vivo, a noite está silenciosa, sem nenhuma notificação brilhando no canto da tela, e o único som que escuto é o teclado acompanhando o ritmo dos meus pensamentos. Você talvez ache isso estranho porque aí onde você vive as mensagens e os avisos chegam sem parar, mas aqui as nossas telas não puxam a nossa atenção o tempo todo. Eu cresci em um mundo em que ninguém nunca se apresentou dizendo quantos seguidores tem e em que a pergunta o que você posta nunca fez parte de uma conversa normal. Quando eu era adolescente, eu não voltava da escola correndo para ver se alguém tinha curtido uma foto minha, eu voltava correndo para saber se a minha carta já tinha chegado à caixa do bairro. Essa caixa não era mágica, era só uma estrutura de metal no centro da praça, mas reunia histórias de todo mundo e a regra sempre foi simples: quem escrevia esperava e confiava. Você pode estar se perguntando se aqui nunca existiu internet ou se nós vivemos como se estivéssemos presos em um tempo antigo, mas não é isso que acontece. Mas temos redes de computadores, temos mensagens instantâneas e temos arquivos flutuando entre cidades, só que tomamos uma decisão estranha para você: nossas redes não são sociais. A ideia de criar uma grande plataforma em que todos pudessem postar fotos, ideias e desabafos já apareceu mais de uma vez na história do meu mundo, mas sempre tropeçou na mesma pergunta: o que acontece com uma sociedade que transforma a atenção em um prêmio que pode ser medido, comparado e vendido como se fosse um produto de supermercado? Eu ainda não era nascida quando o momento decisivo aconteceu, mas cresci ouvindo a mesma história contada de jeitos diferentes, como se fosse uma lenda moderna. Dizem que em uma noite chuvosa um grupo de engenheiros publicitários e filósofos se reuniu em uma sala cheia de telas para decidir o destino de um protótipo chamado Rede de Espelhos. Essa tal rede de espelhos prometia conectar milhões de pessoas em tempo real, mostrar a vida de cada um e fazer com que todo mundo pudesse ver e ser visto o tempo todo. Antes de abrir a rede para o público, eles rodaram simulações e modelos matemáticos e convidaram gente de várias áreas para olhar os resultados com atenção. O que apareceu nas telas naquela noite assusta até hoje mesmo as pessoas que não acreditam nessa história, porque os gráficos falavam de ansiedade, de vício, de polarização e de uma nova forma de solidão. Um dos filósofos presentes pediu a palavra. Dizem que ele era calmo e tinha uma voz quase suave demais para aquele tipo de reunião tensa. Ele olhou para os dados, respirou devagar e disse que a maior riqueza de uma pessoa era a capacidade de estar inteira em um momento simples, sentada ao lado de alguém ou caminhando sozinho na rua. Em seguida, ele perguntou se seria aceitável entregar essa riqueza a um sistema que trabalharia dia e noite para capturar cada segundo de atenção, esvaziando o silêncio e preenchendo cada pausa com estímulos. A frase mais citada dele é a que diz que a atenção é a porta por onde tudo entra e que quem controla essa porta controla a forma como você sente, pensa e deseja. No fim daquela noite, a história conta que o protótipo da rede de espelhos foi apagado e que os servidores foram reutilizados para projetos menos ambiciosos. No lugar daquela rede, eles criaram algo que depois recebeu o nome de Conselho da Atenção, um grupo misto de cientistas, médicos, educadores e artistas encarregado de proteger o nosso foco coletivo. Esse conselho definiu princípios que até hoje orientam o nosso mundo. Por exemplo, nenhuma plataforma pode crescer sem limites, sem supervisão humana, e nenhum serviço pode ser desenhado para explorar impulsos viciantes. Pode parecer exagero quando visto da sua realidade, mas aqui isso virou hábito. Ninguém estranha que existam limites claros para o quanto uma tela pode tentar nos seduzir. Eu sei que tudo isso parece distante da sua experiência, mas é importante você saber que para mim crescer sem redes sociais não foi estranho, foi simplesmente normal. Eu me acostumei a encontrar as pessoas em praças de verdade, em cafés, que em algo que chamamos de praças de escuta, que são tanto físicas quanto digitais. Nesses lugares, qualquer pessoa pode reservar um horário para falar por alguns minutos e quem ainda se compromete a ouvir sem rolar e sem pular e sem desviar o olhar para outra coisa. Não existem contadores de visualizações nessas praças, ninguém ganha uma medalha por ter sido ouvido por mais gente. O valor está na qualidade da conversa e não no tamanho da plateia.
Se você quisesse compartilhar uma ideia importante é que você não faria um vídeo para milhares de desconhecidos, você marcaria uma sessão na praça de escuta da sua comunidade. Às vezes eu acho isso lindo porque dá a sensação de que cada palavra tem um peso real e de que olhando os olhos de alguém vale mais do que qualquer número em uma tela. Mas eu seria desonesta se fingisse que essa maneira de viver é perfeita ou que não tem ponto fraco, porque de perto tudo é mais complicado. Eu tenho um amigo que vou chamar de Rafael, que cresceu apaixonado por dizer histórias engraçadas sobre o cotidiano e que sempre sonha em fazer muita gente rir. Como não existem redes sociais, ele foi mostrando os desenhos em feiras locais, em parede de escola e em pequenos eventos culturais, e por muito tempo só meia dúzia de pessoas conheciam o trabalho dele. Aqui a fama é quase sempre local, você pode ser muito conhecido em uma cidade e completamente anônima a poucas horas de distância, e isso serve tanto para artistas quanto para pensadores e ativistas. Um dia eu contei para o Rafael que em outras realidades pessoas como ele poderiam ser descobertas por milhares de leitores em países diferentes em poucos dias ou até em poucas horas. Ele riu e disse que isso parecia uma fantasia e que talvez ele ficasse louco se tanta gente opinasse sobre o que ele faz, mas eu percebi um pequeno brilho de curiosidade nos olhos dele. Tenho também uma amiga chamada Helena que sempre foi muito tímida e que gosta de assuntos estranhos até para os padrões do nosso mundo. Ela se interessa por um tipo muito específico de música feita com instrumentos antigos e ruídos de máquinas, e durante anos não encontrou ninguém que compartilhasse essa paixão. Sem redes sociais, as chances de encontrar alguém com o mesmo gosto dependem muito do acaso de um professor atento, de um vizinho curioso, ou de uma viagem rara para outra cidade. Helena só foi conhecer um grupo de pessoas com o mesmo interesse quando já tinha quase 30 anos, e isso só aconteceu porque uma biblioteca pública organizou um encontro temático inesperado. Ela me contou que se sentiu roubada por saber que passou metade da vida acreditando que era estranha demais, quando na verdade só estava desconectada demais de quem poderia entendê-la. Esse é um dos lados sombrios do nosso suposto paraíso sem redes, porque às vezes o silêncio também é uma forma de isolamento. Outra história que sempre me vem à mente é a de uma comunidade pequena que vivia perto de um grande rio pouco conhecido pelo resto do país. Por muitos anos uma empresa explorou aquela região de forma agressiva, poluindo a água e destruindo a pesca que sustentava a população local. As denúncias existiam, mas circulavam em documentos difíceis de acessar, em cartas demoradas e em conversas em praças de cidades vizinhas que quase ninguém escutava. Sem uma forma de amplificação rápida, aquelas vozes levaram décadas para atravessar o país, e quando finalmente chegaram ao grande público, muita coisa já tinha sido perdida. Quando penso na sua realidade, eu imagino que um caso como esse poderia se tornar conhecido em muito menos tempo, graças à capacidade de uma denúncia honesta se espalhar em poucos cliques. É por isso que eu não consigo ver as redes da sua realidade apenas como vilãs, eu as enxergo como ferramentas ambíguas que amplificam tanto a solidariedade quanto o egoísmo. Talvez seja um bom momento para eu te contar o que eu faço no meu mundo, porque isso explica porque eu sei alguma coisa sobre a sua realidade. Eu trabalho em um instituto que estuda invenções que quase aconteceram ou que existem em outras linhas de realidade e que chamamos de arqueologia de futuros digitais. Uma parte do meu trabalho é observar fragmentos de outros mundos, fragmentos que vêm em forma de imagens soltas, trechos de vídeo e pedaços de conversa sem contexto. Foi assim que eu vi pela primeira vez pessoas caminhando na rua com o rosto mergulhado em telas pequenas, enquanto o mundo real passava ao redor quase ignorado. Também vi gravações de protestos gigantes organizados em poucos dias, com cartazes sincronizados, frases repetidas em coro de pessoas que se conheceram porque estavam na mesma plataforma. Assisti a histórias de pessoas desconhecidas que de repente se tornaram referências para milhões por conta de um vídeo simples gravado em um quarto ou na cozinha de casa. Ao mesmo tempo eu vi comentários cruéis acumulando-se embaixo de cada tentativa sincera de exposição, como se a coragem de aparecer fosse um convite aberto para julgamento sem rosto. Vi gente usando as redes para pedir ajuda em momento de emergência, e vi também pessoas se afogando em comparações dolorosas, olhando para vidas editadas como se fossem espelhos fiéis da realidade. A primeira vez que eu tentei descrever tudo isso em um relatório para os meus colegas, eu usei a expressão remédio perigoso.
Eu escrevi que as redes da sua realidade pareciam um remédio fortíssimo capaz de salvar vidas ao aproximar quem está longe, mas também capaz de adoecer quem usa sem cuidado ou é usado por elas. Alguns colegas nos acharam que eu estava exagerando e preferiram manter a visão simples de que as redes são apenas uma máquina de distração e ego. Outros ficaram fascinados e começaram a defender a ideia de que nós estávamos atrasados, que tínhamos perdido o tempo que leva a humanidade para um novo tipo de conexão global. Com o tempo, essa discussão cresceu tanto que o Conselho da Atenção decidiu abrir uma série de debates públicos para ouvir especialistas e gente comum. Eu participei de várias dessas sessões, algumas presenciais em auditórios cheios, outras em salas digitais em que as pessoas se conectaram em horários marcados sem feeds abertos em paralelo. Em uma dessas reuniões, o médico contou como a falta de redes sociais reduziu a pressão por uma imagem perfeita e ajudou muita gente a viver com menos ansiedade em relação à aparência. Mas na mesma reunião, uma psicóloga lembrou que adolescentes que se sentem diferentes ainda têm muita dificuldade para encontrar grupos de apoio porque não existe um lugar digital onde possam se ver refletidos. Eu nunca vou esquecer também o discurso de uma ativista que trabalha com minorias políticas e que disse que em alguns momentos ela daria tudo por uma ferramenta que espalhasse uma mensagem em minutos. Ela explicou que aqui os avanços são lentos, que pequenos grupos podem lutar por anos antes de conseguir chamar a atenção de alguém com poder de decisão. Um economista presente respondeu dizendo que velocidade não é sinônimo de justiça e que mensagens rápidas demais podem criar ondas de emoção sem reflexão. Essa frase ficou ecoando na sala porque todos sentiram que ela era verdadeira e falsa ao mesmo tempo, como quase tudo nessa discussão. Em outra sessão, um jovem pesquisador apresentou um projeto chamado Rede de Ecos, uma tentativa de criar uma versão mais cuidadosa das redes sociais que vocês conhecem. Uma proposta dele: a rede não teria contadores públicos de seguidores, não mostraria números enormes de visualizações e teria limites rígidos para o tempo diário de uso. Além disso, os algoritmos seriam simples e auditáveis, sem aquela sensação de mistério que faz a pessoa pensar que uma força invisível está escolhendo o que ela deve ver. Alguns membros mais velhos do conselho acharam a ideia ingênua e disseram que qualquer estrutura com alcance global acabaria cedendo à tentação de capturar a atenção além do que é saudável. Mas os mais jovens argumentaram que nós já vivemos as consequências do extremo oposto, em que o medo de cair em vício nos impede de experimentar formas de conexão que talvez fossem valiosas. No meio de todo esse debate, eu fui convidada para escrever um novo relatório, dessa vez não apenas descrevendo o que eu via na sua realidade, mas sugerindo caminhos para a nossa. Eu aceitei a tarefa, mas confesso que desde então eu durmo menos porque sinto que cada palavra pode pesar mais do que eu gostaria. Para escrever, eu voltei aos fragmentos do seu mundo e tentei enxergar não só os problemas, mas também as pequenas alegrias que nascem quando alguém encontra companhia em uma tela distante. Vi vídeos simples em que pessoas compartilhavam jogos de infância, ensinavam receitas antigas, contavam piadas bobas e tudo isso se espalhava criando pequenas ilhas de afeto entre desconhecidos. Também acompanhei a história de uma pessoa que morava em uma região isolada e que encontrou um grupo de apoio para uma doença rara graças a uma comunidade online. Se eu fosse honesta comigo mesma, eu tinha que admitir que esses encontros quase impossíveis dificilmente aconteceriam na minha realidade atual. Ao mesmo tempo, eu não conseguia ignorar as cenas em que crianças muito pequenas já pareciam aprender a buscar validação em números, telas e reações rápidas em vez de olhares reais. E em muitos momentos eu pausei as imagens, respirei fundo e quis te perguntar o que você sente aí dentro quando se vê cercado por tudo isso. Eu queria saber se você já tentou medir quanto do que você faz é por desejo verdadeiro e quanto é por medo de ser esquecido se desaparecer por alguns dias do fluxo. Eu também queria te perguntar se você já imaginou como seria sua rotina sem redes, não por uma semana em um desafio, mas como linha permanente da sua vida. Quem ainda te procuraria de forma ativa? Quem lembraria do seu aniversário sem ser avisado por uma plataforma? Quem te chamaria para uma conversa só porque sentiu saudade de você? Eu não faço essas perguntas para te acusar, mas porque eu mesma comecei a me perguntar que tipo de laço no meu mundo existe por hábito e qual existe por escolha consciente.
Depois de observar a sua realidade por tanto tempo, alguma coisa em mim mudou e aos poucos perceber o quanto eu também sinto falta de algo que nunca tive. É uma sensação estranha desejar uma ferramenta que carrega tantos riscos, mas ao mesmo tempo enxergar nela a possibilidade de aproximar mundos e pessoas que hoje vivem isoladas. Recentemente, o Conselho da Atenção decidiu que em breve fará uma votação formal sobre o início de um experimento com a rede de erros. Se a proposta for aprovada, uma pequena parte do nosso mundo vai testar uma plataforma inspirada nas redes de vocês, mas com todas as travas éticas que conseguimos imaginar. Se for rejeitada, vamos continuar vivendo como sempre vivemos, com silêncio relativo, com encontros lentos e com descobertas dependentes do acaso e de iniciativas locais. Eu fui convidada para participar dessa votação e, de certa forma, minha opinião vai pesar bastante porque fui uma das pessoas que mais estudou o universo conectado em que você vive. Talvez seja por isso que eu senti tanta vontade de te escrever, porque antes de votar eu queria ouvir dentro de mim a sua voz, mesmo que você não possa responder diretamente. Eu imagino que você também tenha dúvidas sobre o seu próprio mundo, porque nenhuma realidade é simples vista de dentro. Talvez você goste da velocidade e da variedade de vozes que as redes te oferecem, mas sinta falta de silêncio, de foco e de conversa sem plateia escondida. Talvez você já tenha pensado em sair de todas as redes e depois tenha voltado com medo de perder o contato com amigos, trabalho, oportunidades e pequenas alegrias. Eu sei que a sua posição é complicada porque não se trata apenas de gosto pessoal, as redes aí já fazem parte da maneira como a sociedade funciona. Aqui nós ainda temos a opção de continuar sem elas ou de tentar introduzi-las aos poucos, e essa escolha pesa como um livro grosso na minha mesa. Às vezes eu fico olhando pela janela da minha cidade e tento imaginar como ela mudaria se todos andassem com telas vibrando nas mãos o tempo todo. Eu imagino muros cobertos por códigos estranhos que levam para perfis digitais e lojas tentando capturar a atenção com anúncios personalizados em cada esquina. Penso também na possibilidade de ver histórias daqui viajando para o seu mundo em tempo real e de receber respostas suas não só em cartas lentas como essa, mas em mensagens rápidas. Ao mesmo tempo, tenho medo de ver as praças de escuta esvaziarem-se porque todo mundo passa a falar em espaços em que a plateia é mais menos atenta. Tenho medo de que jovens como Helena troquem um encontro raro porém profundo com sua tribo por centenas de interações superficiais com desconhecidos que somem no dia seguinte. Também temo que artistas como Rafael passem a medir o valor de cada desenho pelo número de compartilhamentos em vez de pelo brilho nos olhos de quem vê a obra de perto. É por isso que eu não escrevo para te pedir um conselho simples como deveríamos copiar o seu mundo, mas sim para dividir o peso de uma pergunta que pertence aos dois. A pergunta talvez seja o que significa viver bem em uma era em que podemos estar conectados o tempo todo, mas ainda assim nos sentir sozinhos. No seu mundo, essa questão se manifesta no excesso de conexões rápidas. No meu, ela aparece na falta de pontes rápidas entre pessoas que poderiam se ajudar. Talvez a resposta esteja em algum ponto entre esses extremos, em um equilíbrio que nenhum dos nossos mundos encontrou por completo. Eu gosto de pensar que o simples fato de você estar ouvindo esta mensagem já é uma espécie de ponte discreta entre duas formas de viver. Do meu lado, eu escrevo em um computador antigo em uma sala silenciosa, confiando que em algum momento um canal vai transformar este texto em voz e entregar a você do outro lado. Do seu lado, você escuta essa voz e imagina uma pessoa que nunca viu e um mundo que nunca visitou, e ainda assim sente que há algo familiar em tudo isso. Talvez seja porque em qualquer realidade a experiência de ser humano tem pontos comuns: o medo de ficar sozinho, o desejo de ser visto de verdade e a vontade de fazer parte de algo maior que nós. Eu não sei o que o Conselho da Atenção vai decidir quando a votação chegar, e não sei nem o que eu mesma vou votar porque ainda tem dias e noites para pensar. Mas sei que este momento em que eu me deixo influenciar pelo que imagino que você sente já faz parte desse processo, porque reconhecer a humanidade em você muda a maneira como eu vejo a sua tecnologia. Quando essa carta em forma de áudio chegar aos seus ouvidos, ela provavelmente já terá passado por várias mãos e por cabeças criativas que cuidam desde Canon. O fato de que nós podemos conversar assim mesmo morando em mundos tão diferentes já é uma espécie de milagre discreto que não depende nem das suas redes nem das minhas.
Antes de terminar, eu quero te fazer mais algumas perguntas, não para que você responda em voz alta, mas para que elas ecoem aí dentro um pouco depois do fim deste episódio. Se todas as suas redes sumissem amanhã, quais seriam as 3 pessoas com quem você faria questão de manter contato de alguma forma? O que você faria com o tempo que hoje passa rolando a tela para cima e para baixo se esse movimento deixasse de existir de um dia para o outro? Existe alguma parte de você que sente saudade de algo que nunca viveu, como uma infância menos conectada ou uma vida em que os encontros acontecem mais ao vivo do que por imagens? Ao mesmo tempo, existe algum aspecto das redes que você considera precioso demais para abrir mão, como a possibilidade de aprender sozinho, de criar comunidade ou de ser visto em sua singularidade? Se um dia eu puder votar pensando na sua resposta honestamente sentida e não só nos gráficos do meu relatório, talvez eu consiga tomar uma decisão um pouco mais sábia. Até lá eu vou continuar caminhando pelas ruas deste mundo sem notificações, observando crianças que brincam em praças e adultos que conversam em café sem tirar fotos de cada xícara. Também vou continuar voltando para o laboratório, onde vejo a sua realidade passando na tela como um fio infinito que mistura beleza e caos. Em que esses 2 mundos eu vou guardando perguntas como quem coleciona pedras raras, porque às vezes uma pergunta bem feita vale mais do que uma resposta apressada. E agora eu já falei demais para uma única noite, então começo a sentir aquele cansaço bom de quem colocou o coração inteiro em uma carta. Eu espero que de alguma forma essas palavras tenham feito companhia para você, assim como a ideia de você me faz companhia enquanto eu escrevo. Com carinho, da amiga que vive no mundo ao lado, que ainda não sabe se vai votar a favor ou contra a chegada das redes sociais, mas que já se sente ligada a você de um jeito muito especial. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim dessa carta em voz e por ter deixado que o seu tempo e a sua atenção se encontrassem comigo neste pequeno espaço. Se você gostou de ouvir este recado do meu mundo, eu te peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva um comentário contando o que você mais sentiu durante a história. Se você quiser apoiar este projeto e ajudar a manter abertas essas cartas entre universos, pode usar o código QR no canto inferior direito do vídeo ou link de doação na descrição. Na descrição do vídeo você também vai encontrar links para outras séries bem diferentes desta, com viagens para outros tipos de mundos e outras formas de conversa que talvez também toquem o seu coração. Eu me despeço por agora, desejando que o seu dia aí no seu lado do multiverso seja um pouco mais leve depois dessa visita e que você volte para a próxima carta quando ela chegar.